Amigos e inimigos, com vocês mais um episódio de Recado Poético, episódio 19, trazendo mais um especial, hoje com o poeta André Dispori Cancian. Espero que gostem. Boa audição. Este podcast é proibido para menores de 18 anos. A Dama do Metrô, capítulo 18. É verdade, havia marcado a consulta e não foi. Refletiu. Para que ela precisava saber as razões daquilo que lhe acontecia? O que tinha a fazer era aproveitar. Ora, pois o tempo passa, a idade chega, aí só ficam as lembranças. Malu foi procurar o psicanalista. Chegou até a porta do consultório, indecisa, ficou por algum tempo sem saber se batia ou não. Vendo a decadência do corredor escuro, sujo e na porta a tabuleta torta com os dizeres mal escritos, Dr. Valdo Pastore, psicanalista, atende também em domicílio, decidiu não entrar. Chamou o elevador e desceu. Ao passar pela portaria, notou o contraste chique do restante do prédio. Achou esquisito. Ou seria apenas aquele corredor que estava entregue às moscas? No momento em que transpôs a porta automática, cruzou com o loiro que entrava. Será que ele... Voltou-se rápida. Perguntou ao homem que estava atrás do balcão, onde se lia informações. Por favor. Pois não, senhorita. Esse rapaz que acabou de entrar no elevador é o Dr. Valdo Pastore? Quem? Luciano? Esse é o nome dele? Sim, mas não diga que eu falei. Ele é filho do Dr. Valdo. Ah, obrigada. Quer falar com ele? Não, pode deixar. Não precisava de médico. Conhecia-se, e conhecer-se é um passo para se chegar onde? Sei lá, em qualquer lugar. Esse era o lema que tomava para si. Achava que com essa atitude, ou teoria, ou o que fosse, estava se autoanalisando. Se estava ou não, também não faria diferença. Vivia contente consigo mesma. Olhou para a direita e depois para a esquerda. Nada interessante. Fazer o quê? Suspirou seu coração afoito. Quem manda acordar tarde? Nisso, a voz pousada do alto-falante anunciou: Estação Consolação. Saiu do trem quando foi empurrada. Desculpe, disse uma voz desprovida de pressa. Era novamente o loiro. Mas será possível? Pensou preocupada. Onde eu vou, encontro esse cara? Que coisa! O que o destino está me preparando? Perguntou mentalmente ao pisar no degrau da escada rolante. Pastorelli. Diário de um Sentir, caderno 1.18. Quero escrever, porém uma força estranha me impede de escrever o que eu quero. Me oponho a essa força imperiosa. Obrigo minha mão a empunhar a esferográfica vermelha e luto para que ela escreva essas palavras iniciais. Não sei se continuarei, não sei. O coração, o ânimo, a alma se encontram à beira do finito, prestes a caírem no abismo sem retorno. Isto porque não há como sair desse estado após ter assistido um filme como Salô. É um filme tremendamente baixo astral, e no estado depressivo em que me encontro, não é fácil julgar ou apreciar uma obra de leitura estranha, a qual não estamos acostumados. Não que Salô não possua valor estético, claro que ele tem valor, mas por causa desse seu valor contundente, muitos não compreenderão como obra cinematográfica. Os bitolados que gostam de amenidades fúteis e de celuloides comerciais fáceis não entenderão o conteúdo do filme, onde os poderosos subjugam os fracos. Eu mesmo não captei com inteireza o conteúdo do filme, mas, droga,
Não sei se era isso mesmo que eu imaginava escrever. Oh, merda, tudo tem que ser como não queremos que seja? Pastorelli, 1991. Ontem escrevi para você. Como penso em imagens e não em palavras, fui construindo as cenas conforme escrevia. E me vi com a esferográfica entre os dedos, deslizando suavemente no silêncio das coisas entre as linhas do caderno. Escrevi e reescrevi 1 milhão de vezes, até que me dei por satisfeito. Arranquei a folha, dobrei em 4, coloquei no envelope, enderecei, escrevi o remetente, fechei e na agência do correio o funcionário pesou, selou, paguei e vi ele jogar a carta junto com as outras que seguiriam seu destino ainda naquele dia. Saí do estabelecimento sorrindo, contente por ter feito o que me propusera fazer. Fiquei imaginando que dali a 2 dias, no máximo, você estaria recebendo a minha carta. Ou chegando em casa, vindo do serviço, sua mãe, ou talvez uma das suas irmãs, lhe entregaria a minha missiva. E, intrigado e curioso ao ler o remetente, se perguntaria franzindo a testa: o que esse cara quer? Devo ler ou não? E vou dizer o que você fez. A decisão que tomou. Nenhuma. Não leu, não jogou fora, não fez nada. Porque não escrevi porra de carta nenhuma. E se não escrevi, não postei nada no correio. Pastorelli. Ainda ouvirei dizer que a minha filosofia entristece tudo. Isto porque digo a verdade àqueles que só gostariam que eu lhes dissesse: Deus, nosso Senhor, fez tudo muito bem. Ide à igreja e deixai os filósofos em paz. Ou, pelo menos, não lhes exijam que ajustem as suas doutrinas ao vosso catecismo. Recorrei aos filosofastros e encomendai-lhes teorias ao vosso gosto. Arthur Schopenhauer. Meu nome é André Dispoli Cassian. Nasci no dia 19 de fevereiro de 1982, numa pequena cidade do interior de São Paulo chamada Catanduva. Foi como autodidata que fiz meus estudos sobre todos os assuntos que abordo aqui. Passei a ter um contato mais profundo com a filosofia e com a ciência a partir dos 17 anos de idade. E, entre algumas das influências que foram mais marcantes em meu pensamento e minha visão de mundo, estão os nomes Nietzsche, Cioran, Schopenhauer, Freud, Pessoa, Russell, Sagan e Dawkins. Por isso sempre digo, com algum toque de humor negro, que quase todos os meus amigos estão mortos e só me deixaram seus livros. Mas antes os amigos mortos que os imaginários. Em todo caso, vê-se que meus principais interesses gravitam ao redor da ciência, da filosofia e da psicologia. Atualmente, administro 2 sites na internet que abordam o livre pensamento: Adeus.net, adeus.net e Paraíso Nihilista, nihilismo.net. O Ateus.net representa minha defesa filosófica e científica do ateísmo, com o objetivo de que esta seja a mais imparcial possível. O paraíso nihilista, por sua vez, é onde escrevo sem qualquer objetivo ou compromisso necessário com coisa alguma. É meu espaço individual, construído segundo meus gostos pessoais, no qual publico reflexões, textos e poemas esporadicamente. Assumidamente, sou ateu desde os 14 anos, pois nessa idade alcancei maturidade intelectual suficiente para pensar a respeito de tais assuntos de modo crítico. Entretanto,
tornando-se a definição correta de ateísmo, que é a ausência de crença na existência de Deus ou deuses, então se pode dizer que sempre fui ateu, antes implícito, agora explícito. Portanto, nunca escolhi o ateísmo. Nasci ateu e permaneço como tal até hoje. Permaneço ateu porque o ateísmo me parece a posição mais sensata ante a ausência de evidências para a existência de um Deus. Penso que pontos de interrogação não são argumentos, e ignorância não justifica coisa alguma. Assim, no que concerne a minha visão sobre deuses e divindades, penso que não existem, mas não acredito nisso, pois não me permito nenhum tipo de certeza fixa quanto a qualquer assunto. Portanto, meu ismo adotado consiste na chamada posição cética padrão, ou seja, ateísmo cético. É certo que poderia ter me limitado a defender o ateísmo, mas também desfecho críticas à religiosidade e à religião, pois as julgo como algo pernicioso, um grilhão, uma verdadeira travanca ao progresso do conhecimento humano. Fazer uma virtude da credulidade irrestrita, de se fechar os olhos, conhecido como fé, foi a mais indecente perversão já perpetrada contra a liberdade humana. Contudo, admito que todos têm direito de acreditar no que bem entenderem. O conflito apenas surge quando os indivíduos manifestam a pretensão de que suas crenças estejam acima da crítica, o que insistem em chamar de respeito. Bem, certamente não peço esse tipo de respeito ao meu ateísmo, no sentido de não critique, não analise, deixe em paz. Ataquem-no tanto quanto puderem e, de preferência, refutem-no. Afinal, quem não gostaria de ser o suprassumo do universo, da criação divina? Sou ateu apenas porque sofro de uma doença chamada integridade intelectual, a qual não me permite colocar o conforto proporcionado por convicções estáticas acima da penosa e frustrante busca pela verdade. Certamente não quero parecer um sonhador com tal afirmação. Leia-se Guerra contra o Erro, o mais provável, não verdade absoluta. Em todo caso, deve ficar claro que estou e sempre estive aberto às evidências. Não sou ateu simplesmente porque decidi que nenhum Deus existe e ponto final. Passei as evidências disponíveis contra e em favor da existência dessa identidade e cheguei à conclusão de que não existem motivos que justifiquem a crença em sua existência. Se, por exemplo, chegasse a mim um indivíduo que pudesse demonstrar categoricamente a existência de um Deus, não há qualquer dúvida quanto a isto. Deixaria de ser ateu no mesmo momento. Não sou e nunca serei um ateu irrevogavelmente convicto, pois, como corretamente Nietzsche afirmou, homens convictos são prisioneiros. Desse modo, como um livre pensador, manterei sempre minha mente aberta. Não finjo saber tudo, mas também não finjo não saber nada. Apenas digo aquilo que penso. A única coisa que me nego a fazer é dar crédito a qualquer hipótese sem possuir justificativas plausíveis para tanto. Pelo que percebi até hoje, em termos práticos, ser ateu não me torna diferente de qualquer outra pessoa. Teoricamente, parece que sermos o centro da criação ou apenas animais racionais faria muita diferença sobre como viveremos nossas vidas, mas na realidade não parece fazer quase nenhuma. Provavelmente porque no dia a dia nos preocupamos com as nossas necessidades humanas
que estão presentes tanto nos crentes quanto nos descrentes, deferindo apenas nas explicações que se dá para aquelas que, objetivamente, cumprem a mesma função. A personalidade individual parece ser muito mais preponderante na determinação do comportamento que a religiosidade ou sua ausência. Quanto à moral, sou um amoralista. Isso não significa que sou amoral, mas somente que defendo a inexistência de valores universais. Sinto uma profunda aversão pelas lamentáveis tentativas de se estabelecer a superioridade de um valor sobre o outro, de modo universal e impessoal. Ora, uma moral estática que parte de cima para baixo, do geral ao específico, só pode ser duas coisas: uma tirania ou uma utopia. Na prática, minha moral é a simples crueza de um egoísmo racional e utilitarista. Adotei tática que me parece mais eficiente e prática para promover meu bem-estar, que consiste nesta máxima: tudo de melhor para mim e tão somente. E para os outros? Para os outros, apenas faço e desejo o bem se, em troca, me forem úteis também de algum modo, diretamente, indiretamente ou apenas potencialmente. Vejo esta atitude como algo bastante natural, não deixando nada a desejar para mim ou para os demais. São acordos justos e honestos de ajuda recíproca. Mas é claro que uma sinceridade elevada a este grau é bastante incomum. Então, alguns poderão vir a pensar que sou um ser repulsivo e doentio, por entender este comportamento cínico como algo natural. Neste caso, apenas acho que não entenderam muito bem o raciocínio, pois o fato é que praticamente todos se comportam assim. Apenas não gostamos de admiti-lo. Mas, em todo caso, não tenho absolutamente nada contra aqueles que se decidirem trilhar caminhos diversos, pois uma das pretensões que jamais manifestarei será a de querer dizer como alguém deve se comportar, o qual é o melhor modo de se viver. Pessoalmente, no que concerne à minha cosmovisão, considero-me um nihilista. Sou ateu e nihilista, mas dizer os dois ao mesmo tempo é redundância. Um ateu só pode ser só ateu, mas todo nihilista é ateu. O ateísmo se resume a não ter crença em deuses. O nihilismo representa uma ruptura radical com tudo, uma rejeição de tudo, uma descrença em tudo, nem mesmo que existimos, nem mesmo na matéria, nem mesmo no absoluto. Não é um ceticismo que empacou na dúvida. O nihilismo sequer pergunta, pois não aceita o conceito de verdade, de conhecimento, de ignorância, nem o de um objeto ao qual isso tudo poderia se referir. É como um nada a declarar de quem percebeu que sequer há uma parede contra a qual bater a cabeça, ou mesmo a cabeça propriamente enquanto pensa nisso. É uma postura puramente intelectual, naturalmente. Um nihilista estritamente prático seria uma pessoa em coma. Mas ninguém age como pensa e ninguém sente como pensa. São esferas distintas. O nihilismo nasce da apreensão do vazio da existência. Só que o nihilista não reage ao vazio com angústia, pessimismo e desespero. Não encara sua visão como algo a ser superado, nem como algo verdadeiro ou falso, mas como qualquer coisa, nada. Podemos traduzir o nihilismo em algo mais palpável como equivalente à ideia de que nossa existência, que talvez se
sequer seja algo efetivo, é um grande acaso absurdo, sem sentido algum, que a natureza, com suas leis, é fundamentalmente irracional, que não há deuses criadores das realidades, nem uma essência transcendental passeando em nossos corpos, que não existe nenhuma espécie de valor em si mesmo, muito menos a possibilidade de hierarquizar valores subjetivos, que estamos aqui para nada e que, sem dúvida, todos estamos condenados à morte. Isso sempre sou extremistas à maioria das pessoas, mas acho essas ideias razoavelmente óbvias. Para vê-las, só precisamos abrir os olhos com uma dolorosa honestidade e remover as flores e a poesia anestésica que estão mesclados ao nosso conhecimento. Tanto quanto posso perceber, é certo que não compreendemos totalmente o que somos, mas, aos meus olhos, a vida já deixou de ser algo intrinsecamente misterioso. O que permanece um mistério é a razão pela qual relutamos em admiti-lo. No meu ponto de vista, tudo isso que estamos vivendo não passa de um resultado mecânico de fatores físicos impessoais que culminaram através de identidades informacionais autorreplicantes, no nosso caso, o DNA, em nossa existência enquanto máquinas, portanto, sem livre arbítrio, consciente de si mesmas e tendo por sua própria natureza o objetivo da perpetuação, que por sua vez não tem objetivo algum. É claro que temos a ilusão de que somos especiais, mas isso acontece apenas porque somos a própria vida e não podemos fugir desta ótica parcial ao pensar e julgar o valor e a importância das coisas. E isso nos torna egocêntricos. Tal parcialidade nos faz supervalorizar a espécie humana com naturalidade. Somos especiais por termos uma racionalidade aguçada? Sim, tanto quanto um ornitorrinco é especial por ser um mamífero ovíparo com um bico de pato. Cada espécie nasce com suas armas de sobrevivência e nossa principal arma é a inteligência. Portanto, o auto-engano não é necessariamente ruim. Nossas crenças errôneas podem não condizer com os fatos, mas é provável que encontraremos nelas algum valor se as pesarmos em função de sua utilidade à vida. Isso, entretanto, não é pessimismo. Trata-se meramente de uma constatação objetiva. Não afirmo que a vida é uma grande desgraça ou sofrimento puro, visto que isso é subjetivo e depende inteiramente de como olhamos para a realidade. A vida ser uma bênção ou um fardo depende dos olhos e das peculiaridades de cada um. Por isso, não penso em nossa vida como uma grande maldição, mas apenas como um grande vazio onde tudo é efêmero e sem significado, mas por isso mesmo livre. Não poderei negar, todavia, que minha visão pessoal a respeito da realidade é um tanto funesta, mas este é meu posicionamento individual e não tenho a menor intenção de generalizar minhas conclusões e impressões pessoais e impô-las a outrem. Apenas me espanta que a vida seja tão insignificante, tão lúgubre, durante a qual guardamos tão poucas memórias dignas de um espontâneo sorriso solitário entre quatro paredes. Espanta-me que vivamos à custa da miragem de aspirações e sonhos intangíveis, enquanto, de fato, no presente, ao longo da meninice, da mocidade, da virilidade, da velhice,
vegetamos ao sabor do vento em nossos imensos castelos de pequenas trivialidades, envoltos por preocupações tão banais quanto necessárias para fugirmos de nós mesmos. Pois é certo que, livres da preocupação de assegurar nossa existência, livres de tais futilidades cotidianas que fazem nossa vida passar despercebida, nos tornaríamos um fardo enfadado por nós mesmos. Enquanto estivermos vivos, estaremos nessa posição tragicômica da qual ninguém tem culpa. Visão que William Shakespeare exprime muito bem como esta passagem. Amanhã e ainda outro amanhã arrastam-se nessa passada trivial do dia para a noite, da noite para o dia, até a última sílaba do registro dos tempos. E todos os nossos ontens não fizeram mais que iluminar para os tolos o caminho que leva ao pó da morte. Apaga-te, apaga-te, chama breve. A vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre palhaço que por uma hora se espavona e se agita no palco, sem que depois seja ouvido. É uma história contada por idiotas, cheia de fúria e muito barulho que nada significa. Por outro lado, em relação à vivência, acho que esta não é digna de muita seriedade ou empenho. Afinal, viver resume-se a um mero passatempo que, predominantemente, é enfadonho e aborrecido, e o melhor que se consegue da vida é esquecê-la, visto que, a meu ver, se torna melhor e mais feliz quanto menos conscientemente a sentimos. Aliás, em termos puramente racionais, se considerarmos a vida objetivamente, é duvidoso que ela seja preferível ao nada. Penso que Schopenhauer está coberto de razão quanto a isso, mas coberto somente de razão. Não somos seres puramente objetivos e racionais, obviamente. O fato de nos agarrarmos de um modo tão desesperadamente apaixonado à vida, apesar de suas infindáveis atribulações, não tem qualquer fundamentação lógica. Assemelhamos-nos a relógios de corda que não sabem por que ainda andam. Isso tudo parece acontecer devido ao nosso instinto básico de autopreservação, um cruento legado de nosso passado evolutivo. No que diz respeito à infamada morte, não vejo nenhum mistério. Preocupar-se com a morte em si mesma me parece uma das mais eficientes formas de perder tempo com elucubrações sem sentido, e tratá-la como um grande enigma insondável me parece uma grande tolice cujo objetivo é permitir o cultivo de esperanças infantis a respeito de uma possível vida pós-mortem. Por que não nos custa tanto aceitar que a morte faz parte do mecanismo de funcionamento da vida? Não é preciso pensar muito para concluir isso. Basta observar. Somos animais que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem como quaisquer outros. Apenas nascemos e temos um intervalo indefinido de tempo para fazermos ou tentarmos fazer o que quisermos de nossas vidas. E depois a morte simplesmente marca o fim de nossa existência enquanto um sistema biológico maquinal. Por isso, não tenho qualquer problema em aceitá-la com naturalidade. Temer a morte seria equivalente a temer uma boa e eterna noite de sono profundo. Na verdade, faria muito mais sentido temer a vida. De qualquer modo, quem se detém neste ponto por alguns instantes, logo percebe como a noção que temos da morte afeta nosso modo de viver. Nesse particular, acho que uma citação de Montaigne servirá para elucidar meu ponto de vista. Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade,
Quem aprendeu a morrer, desaprendeu de viver. Nenhum mal atingirá quem, na existência, compreendeu que a privação da morte não é um mal. Saber morrer nos exime de toda sujeição e coação. Enfim, devemos acreditar em hipótese que atualmente não pode reivindicar para si qualquer respaldo da realidade conhecida, que fazem de nós mesmos o que não somos, mas gostaríamos de ser. Apenas porque isso conforta? Ou devemos encarar a realidade e a natureza humana com honestidade, tais quais se apresentam a nós? A escolha é de cada um, pois ninguém tem a obrigação de ser ateu, cético, materialista, livre pensador, nihilista, racional, científico ou mesmo coerente. Mas, pessoalmente, fico com a segunda opção, pois meu desejo nunca foi simplesmente acreditar, mas saber, ainda que, para mim, isso signifique admitir-me ignorante, possuidor de um conhecimento que é sempre provisório. Mesmo assim, sempre preferirei a honestidade da dúvida. É ela que insiste em pôr em questão tudo aquilo que já foi solucionado. É esse o tipo de consciência que considero de primeira importância para que haja progresso em qualquer tipo de conhecimento. Texto retirado do site ateus.net. Passagem de André Disporicancian. Despeço-me do sonho de viver, do delírio de um dia conseguir, de uma vez apenas ter as mãos e o coração onde quero e como, sem desviar disso como perda do tempo que perco sem pesar. Não acredito mais em mim, nem no que invento para dar-me uma segunda, outra chance de provar o contrário do que sempre foi a minha vida. Se abrigo algo com afeto, é porque já está morto, porque aprendi o traquejo de não me abraçar ao que muda e não pensar-me preciso quando sou meio. Minha saudade é sempre mais amável. Minha memória diz mentiras perfeitas, que numa realidade desmonta em um punhado de palavras e outro de vulgaridades, mesquinhas em entrelinhas, que me fazem sentir a vida como se sente uma pedra no sapato, de quem precisa correr atrás, correr com passadas medidas, correr sem ter qualquer meta e chamar a coleção de feridas de história da sua vida. História de um idiota, certezas de uma besta, percurso de um imbecil, objetivo de um estúpido, me trouxeram até aqui foi a história de um erro levado até os últimos fôlegos do engano e cuja hora já passou. Agora resto assim a sujeira e os cacos de um sonho perdido, da amizade com o erro, do sofrer sem o orgulho, da luta para ser infeliz, da solidão de um palhaço esforçado em levar-se a sério. Agora esforço-me para ver-me passar e somente passar em branco ao negro. Sentido de André Disporicancian. Não há mistério em existir, nem em viver ou sonhar. Caminhar se faz por si, sem erros nem acertos, no acaso de cada passo. Mas quanto do insondável abraça a alma, se desanda e ouvida, e em seguida se procura por sentido. E naquilo que encontra, quanto mais do impossível, então se abriga nesta miopia. Preso na teia do sentido, naquilo que mente do início, no que deveria ter esquecido de ter inventado, noutro infeliz descuido de otimismo. Agora me refugio, olhando tudo ao lado, acima e embaixo, repetindo: fui vivo, fui assim. Eu lembro que esqueço e me perco, de novo a caminhar à frente sem rumo, olhando para trás, vivendo a cãibra de sempre se retorcer e nunca se encontrar em qualquer direção, em qualquer tempo ou na posição
de descansar, do engano de buscar algum alento no desespero da minha história de quem deu um passo certo e não pode apagá-lo e não vê mais sentido em continuar em círculos a fugir do próprio vácuo. Procuro alguma outra quimera, pouco menos mesquinha, somente algo pequeno que caiba no dia a dia de uma vida abortada que perdeu os passos e a paciência, enquanto contava os dias e as horas de uma morte atrasada. Algo que já tenha desistido de um caminho novo, algo já cansado, vencido por si mesmo, destemido do erro. Procuro e encontro outro atalho para onde vivo perdido, entre certezas e restos, e a minha solidão e o meu abrigo, que não é lar, nem meu amigo, mas sabe calar quando todo som é ruído e todo sonho é ruína. E por ora só isso basta, e por ora nada peço da vida, só por saber que acaba tão cego como se inicia. Miopia, de André Dispori Cancian. Viver é sonhar do acaso à glória. Infecção que se põe a delirar. Sombra de uma sombra a se devorar. Numa batalha em que não há vitória. Somos essa esperança aleatória. Passos que desdenham o caminhar. O negro quando se põe a cantar, ou ainda mais negro da memória. Por fora, esse silêncio falado, animal de si mesmo exilado, teatro sem pôr detrás um sujeito, por dentro essa meia paz de anemia, e o impostor que nos bate ao peito, fazendo da razão a miopia. A minha garota, de André Dispori Cancian, para Satine R. Borges. Ah, minha garota, sabe como ela é? Eu mesmo não sei, nem me preocupo em entender. Quando a vi, já tinha visto como quem vê e ama, não como quem entende, depois pensa que ama. Veja, isso não é ser cego, é somente querer as coisas como elas podem ser boas. Porque viver e entender, todos sabem e não funciona. Tenho-a, mas não ela, nem como quem a tem, porque assim seria só isso. Tenho-a como quem pensa nela e sente um sorriso no pensamento. Não sei se estou sendo claro, provavelmente não. No meu modo de ver, isso não é só um sentimento, é uma outra forma de existir. É poder abraçá-la com saudade, e nisso abraçar-se a si mesmo, abraçar-se numa paz impossível, que sabemos que nunca vai acontecer e acontece. Tudo o que esperávamos já não esperamos. O sentir-se inteiramente presente. Essas coisas eu penso nelas todos os dias e várias vezes. Penso nos menores detalhes, detalhes que nem sei direito, que nunca pensaria de mim. Mas dela penso e não é preciso dizer. Gosto apenas de tê-la ao lado e de como tudo isso se multiplica. Quero dizer, tê-la não é só tê-la. Em tê-la tem-se tudo melhor. Tem-se o mundo de volta. E não é um mundo qualquer. Não é um mundo qualquer. Sabe aquele que amávamos, que perdemos sem saber como? Ele nos volta lentamente. E ver isso acontecendo, caros senhores, é inacreditável. Enche-nos de algo que não sabemos nomear. Voltamos finalmente a respirar. Um dia, quando estava sentado, pensei nisso tudo e senti como se precisasse de uma nova linguagem para descrever tudo o que em mim passou a existir depois que a conheci. Esbocei um sorriso. Essa é a minha garota. Recado Poético é um podcast independente. Produção, roteiro, pesquisa, texto, apresentação, leitura, Pastorelli. Recado Poético está sendo postado no YouTube na sua versão integral e na versão em corte. Procurem, ouçam, compartilhem, deem seu like e
façam com que este podcast chegue para mais amantes da poesia. E, esperando que tenham gostado, desejo a todos boa sorte e até o próximo podcast.